Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Jesus. Muito bem, nós falamos no vídeo passado sobre os símbolos, um dos maiores intérpretes dos símbolos, um dos maiores, ou diria o maior de todos os intérpretes dos símbolos da criatura humana foi Carl Gustav Jung. E ele publicou, eu já mostrei, mas vou mostrar novamente, porque a cultura nunca é demais, né? Para a gente nunca é demais. E pode alguém se interessar e procurar e estudar, porque não é um livro de leitura, é um livro para estudo. E não é um livro que a pessoa queira ler rapidamente, não vai entender. Ela tem que sentar calmamente e ler. É um livro maravilhoso, viu? Esse é Carl Gustav Jung. Isso que a gente vê aqui na capa, isso é uma mandala. Vocês já conhecem e não traz muita novidade. Mas o livro, ele traz coisas riquíssimas com significados. Tudo com significado. Tudo trazendo uma explicação relacionada à vida da pessoa. Porque o que acontece? A pessoa, por sua vez, muitas vezes, ela sonha e no seu sonho ela manifesta algumas coisas, né? Então ele, por sua vez, e pela natureza excepcional de um médico fantástico, todos esses símbolos, olha que coisa fantástica. Todos esses símbolos, ele trata estudo da mente humana. Estudando a mente humana. E a mente, por sua vez, é um universo, não é? Um universo. E nesse universo, nós desconhecemos muitas das coisas que lá se encontram e que pertencem ao nosso inconsciente. Por isso, com muita propriedade e sapiência, ele estudou o inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo é
toda a história da criatura humana, desde os primórdios da sua criação. Ignorante poderemos ser e não crer que nós tenhamos passado lá na época primitiva, jurássica. Nós demos um salto. Isso não existe. No estudo da criatura humana, isso não existe. Ele foi subindo degrauzinho por degrauzinho. Muito bem, Joana continua assim dizendo. Ela disse que os genes, né, e os cromossomas vão oferecer condições fundamentais e básicas para que a pessoa tenha o corpo com a forma necessária para o seu resgate e reencarne junto do clã e que lhe propiciará a reparação. Isso foi o que? Estudado lá no plano espiritual e escrito no mapa reencarnatório. Continua, Joana. O perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade. Não venhamos nós dizer que, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo, nós podemos fazer tudo. Basta que nós tenhamos vontade forte e coragem. O duro é a pessoa fazer sem ter coragem e sem ter vontade, que é muito comum. Nós queremos tudo na nossa mãozinha. Com a graça de Deus, eu fui educado a precisar de suar a minha camisa para conseguir as coisas. Eu louvo a Deus tudo isso, porque isso me trouxe uma condição de não ter medo absolutamente de nada, porque eu sei que tudo passa, entende? A minha formatura é uma formatura eclética, eu experienciei muitas coisas. Para quê? Para que a gente tenha a condição de somar valores exclusivos para uma coisa. Por isso que hoje me preenche, me planifica a doutrina pelo vastíssimo horizonte que ela nos oferece para raciocinar e para agir. Ela não coloca um tapa na nossa vista, impedindo a nossa visão ampla. Não, de forma alguma. O perispírito, como o Joana disse, modela o organismo, equipando-o com os neurotransmissores cerebrais capazes de refletir os fenômenos resgate indispensáveis para o equilíbrio. Os fenômenos resgate. Então, prestem atenção. Tudo está organizado, tudo está certo, tudo está colocado no seu devido lugar. Somente nós, que quando colocamos a mão, é que bagunçamos a coisa. Mas como assim, Francisco? Olha, com a nossa liberdade. Se nós temos que carregar é a historinha que todos vocês conhecem e simboliza muito bem isso que eu estou falando. É aquela cruz que a pessoa carrega e vai queixando, achando que a cruz é pesada, que a cruz é grande. É uma historinha comum, mas de um símbolo profundíssimo. Ela deixa as pessoas
avançarem e fica por último. O queixoso da cruz grande e pesada. O que ele faz? Corta a cruz, tira um bom pedaço da cruz. Ah, agora ficou bom. E vai rapidinho. Só que ele anda e não consegue alcançar as pessoas. Meu Deus, o que aconteceu? Quando chega em determinado local, uma valeta grande, e ali morriam as pegadas. Ele olha para um lado, olha para o outro, essa valeta é incomensurável por todo o caminho que ele percorre na lateral, na margem, a valeta era da mesma largura. E de que largura era a valeta? Da sua cruz. Todos colocaram a cruz de um lado para o outro, fizeram a tal chamada pinguela e atravessaram a grande valeta sobre a cruz, puxaram para o lado de lá a cruz, colocaram na costa e caminharam. Nós somos assim. Nós somos equipados com todos os recursos, os tais chamados neurotransmissores cerebrais, capazes de refletir os fenômenos indispensáveis para o nosso equilíbrio. Só que nós não aceitamos. Vamos voltar.